Olá a todos, bem-vindos ao podcast Best of the Month da Medical Portfolio. O meu nome é Ricardo Ladeiras Lopes e serei o anfitrião deste episódio. Como habitualmente, vamos discutir os 3 artigos mais relevantes do mês de novembro, nas áreas da cardiologia geral, insuficiência cardíaca e diabetes e obesidade. Este episódio tem o patrocínio da Vial, que sugeriu também o 4º artigo a ser discutido, o ensaio clínico randomizado DAPA-MI. Esta é a reunião mensal da equipa científica da Medical Portfolio. Tenho aqui comigo o João Sérgio Neves e o Mário Santos. Olá aos dois. Olá. Olá, Ricardo. Mário, começamos já por ti. Qual o artigo que destacamos na App Medical Portfolio e que consideraste clinicamente mais relevante? Bem, eu hoje trouxe, acho que pela primeira vez, se bem me lembro dos outros episódios, uma meta-análise da Cochrane. E já cá faltava o topo da pirâmide da medicina baseada na evidência num podcast que promove este conceito de prática clínica baseada em evidência. E esta meta-análise olhou para ensaios clínicos randomizados de reabilitação cardíaca em pessoas com insuficiência cardíaca. É basicamente uma atualização da meta-análise publicada previamente pela Cochrane nesta temática, com a vantagem de incluir mais estudos mais recentes. São quase 9.000 doentes com insuficiência cardíaca que foram estudados nestes 60 ensaios clínicos randomizados. É uma amostra com maior aplicabilidade atual, porque inclui doentes com fração de ejeção preservada, inclui doentes que estão a fazer as terapêuticas farmacológicas mais atuais, mais modernas, modificadores de prognóstico, e é uma meta-análise que mostra os mesmos resultados que tinham sido previamente publicados em meta-análises mais antigas, que é o facto de a reabilitação cardíaca em doentes com insuficiência cardíaca reduzir em 30% as hospitalizações por insuficiência cardíaca descompensada e uma melhoria muito consistente na qualidade de vida. E por isso achei relevante sublinhar este artigo que nós selecionamos durante este mês na app, porque ele chama a atenção novamente para a eficácia deste tratamento, que é muito subutilizado. Há uma pequena percentagem de doentes que potencialmente beneficiam da reabilitação com insuficiência cardíaca, que de facto fazem a reabilitação, e portanto a meta-análise torna mais uma vez a sublinhar que de facto a evidência disponível hoje, a melhor evidência disponível, é inequívoca, é indiscutível quanto aos resultados que os doentes valorizam, que é não serem hospitalizados e melhorarem a qualidade de vida, e que eu acho que nós também devíamos valorizar mais. Não há efeito na mortalidade, é certo, mas são efeitos em 2 outcomes muito importantes para estes doentes. Mário, esta meta-análise acaba por também trazer novos dados sobre um aspecto que nós temos tentado trazer sempre ao podcast da Medical Portfolio, que é a questão da translação de evidência para a prática clínica do dia-a-dia, certo? É verdade, João. Esta meta-análise, para além de envolver mais doentes e ensaios clínicos mais recentes, faz também, traz um olhar interessante sobre a translação desta evidência, porque faz uma comparação indireta entre os programas de reabilitação domiciliários ou híbridos, isto é, os programas em que as sessões são totalmente feitas no domicílio do doente ou parcialmente feitas, algumas no hospital e outras no domicílio, e comparam com os programas tradicionais em que os doentes se têm que deslocar 2 a 3 vezes por semana ao hospital para fazerem exercício supervisionado por profissionais de saúde. E não encontraram diferença nenhuma em termos de eficácia. Portanto, os dados também são bastante consistentes nesse aspecto. Os programas domiciliários ou híbridos mostram ter a mesma eficácia, isto é, a redução do risco de hospitalização e a melhoria da qualidade de vida. O que é muito importante naquilo que tu disseste, que é como traduzir. Nós sabemos que há poucos doentes a fazerem programas de reabilitação, mas um dos aspectos é os doentes não têm vida para ir 2 vezes ao hospital, ou não têm possibilidades económicas de fazer, não têm familiares que os levem, no caso dos mais velhos, e por outro lado, os serviços hospitalares não têm capacidade de oferecer este serviço.
E esta meta-análise mostra esta forma de entrega deste tratamento mais descentralizado, funciona igualmente bem, tem a mesma eficácia e por isso, no que diz respeito à translação, à implementação desta evidência, acho que é uma meta-análise que também dá algumas pistas interessantes e estou de acordo contigo. É um aspecto, para além de discutirmos a evidência e de conhecermos a evidência, que é isso que nós temos tentado fazer com a app e com estas iniciativas, depois é preciso termos uma estratégia para implementar e esta meta-análise sublinha bem isso. O tratamento pode ser feito fora do hospital. Mas às vezes ainda temos que ir ao hospital, não é, Ricardo? Pelo que sei, ainda não podemos fazer intervenção coronária percutânea no domicílio. E tu trazes para a órbita da Medical Portfolio um ensaio que nos vai falar disso, certo? É verdade, e essa palavra não é inocente. Eu ia fazer só um pequeno comentário ao que tu acabaste de dizer. Estava a ouvir-te e estava aqui a pensar que é um dos exemplos em que as ferramentas da saúde digital efetivamente podem ter um impacto muito significativo na vida dos doentes e no prognóstico dos doentes, sobretudo porque nos permitem ter escala, não é? Permitem entregar um tratamento que obviamente tem que ser supervisionado, mas com uma escala que é impossível de ter caso seja necessário pegar em todos os doentes e colocá-los no hospital. E, portanto, é um exemplo paradigmático da capacidade que as ferramentas da saúde digital têm para nós conseguirmos efetivamente fazer bem aos doentes, nomeadamente estes doentes com insuficiência cardíaca. Voltando à órbita agora. Obviamente que escolhi o estudo Órbita 2. O estudo Órbita 2 foi apresentado nas sessões científicas da American Heart Association no início de novembro. Resumo em poucas palavras do estudo. A intervenção coronária percutânea é eficaz a reduzir a angina na doença coronária estável. De uma forma muito simples, isto é a conclusão do estudo, que parece extremamente simples, mas vendo bem, nós ainda não conseguimos tirar e dizer de forma baseada em evidência. Estamos a falar de um ensaio clínico randomizado com dupla ocultação, 300 doentes com angina estável e doença coronária obstrutiva demonstrada. Muito importante, 2 semanas antes de serem incluídos no estudo, foi interrompida a medicação antianginosa destes doentes. Portanto, isto é algo que não será tão adequado para uma prática clínica normal, mas obviamente que para este estudo foi assim que o protocolo foi desenhado. Portanto, 2 semanas antes dos doentes serem incluídos no estudo, foi interrompida a medicação antianginosa. Os doentes foram depois randomizados para o braço de intervenção, com intervenção coronária percutânea, ou para o braço controlo, em que foi realizado um procedimento placebo. Ou seja, os participantes ficaram sedados, mas não foi realizada nenhuma intervenção coronária. O endpoint primário do estudo foi um score diário de sintomas de angina, que incluía quer a frequência dos sintomas, quer a necessidade de prescrição de antianginosos, quer, em última análise, eventos coronários, e este endpoint foi avaliado após 12 semanas da randomização. Em relação aos resultados, percebeu-se que o grupo ativo, o grupo em que foi realizada a intervenção coronária percutânea, apresentou um score de angina inferior ao grupo controlo, tendo também apresentado melhor tolerância ao esforço. E, portanto, e agora acabo como comecei, em doentes com doença coronária obstrutiva, com nenhuma ou pouca medicação antianginosa, a intervenção coronária percutânea é eficaz a reduzir os sintomas. Bem, isto também é uma novidade aqui no podcast, que é um ensaio clínico que confirma a nossa intuição de que de facto abrir as artérias tratam sintomas anginosos. Mas este ensaio chama-se Órbita 2 é porque há um Órbita 1, certo? Podes recordar-nos qual é a diferença entre os dois e como é que eles se complementam? Exatamente, ou seja, estamos todos recordados seguramente do Órbita 1, portanto os resultados do Órbita 1 foram controversos, foram uma surpresa em 2017, quase a ameaçar a integridade física de quem apresentou os resultados, uma vez que nessa população do Órbita 1, doentes com angina estável,
estes com terapêutica antianginosa otimizada, portanto, totalmente diferente do Orbita 2, não é? A realização de intervenção coronária percutânea não se associou a uma melhoria da tolerância ao esforço. E, portanto, aqui houve muita controvérsia e este estudo surge na sequência do primeiro. Portanto, o Orbita 2, aquele de que estamos a falar hoje, pretendeu avaliar de forma isolada o efeito da intervenção coronária percutânea sobre os sintomas anginosos, daí o desenho do estudo, ou seja, foram interrompidos os antianginosos antes da randomização, o que até levantou algumas críticas relacionadas com eventuais questões éticas de fazer isto. Qual é aqui a questão e qual é o argumento a favor do desenho? E por isso, obviamente, é que ele foi conduzido e completado com sucesso. A verdade é que não está demonstrado que os antianginosos alterem o prognóstico deste perfil de doentes. Portanto, não me parece que haja qualquer objeção ética. Há aqui também uma diferença importante que, apesar de tudo, não marca muito a diferença entre os dois estudos. No Orbita 2 foi possível haver doença multivaso, se bem que a grande maioria dos doentes tinha apenas doença de um único vaso. No Orbita 1 havia explicitamente e especificamente doença apenas de um vaso. Ricardo, novamente voltando à prática clínica. Depois de conhecermos os resultados do Orbita 2, o que é que muda na prática destes doentes? O que é que muda no dia-a-dia do cardiologista que chega? Eu acho que muda muito. Eu sou um fã destes estudos, dos estudos órbita, e há um mérito enorme, eu acho que é reconhecido pela comunidade internacional, da equipa do Imperial College, que teve a ousadia e a capacidade de fazer estes ensaios. Ou seja, eu já disse há bocadinho isto um pouco. À primeira vista, este Orbita 2 pode parecer clinicamente desadequado. Ou seja, ninguém vai interromper propositadamente os antianginosos de um doente só para perceber que ele tem sintomas e depois propô-lo para intervenção coronária percutânea. Portanto, isto não fará parte de um seguimento clínico adequado, não é? Mas se pensarmos bem, o que o Orbita 2 faz é demonstrar a eficácia da intervenção coronária percutânea para melhorar os sintomas anginosos, o que, portanto, coloca em pé de igualdade a terapêutica médica, antianginosos, e a terapêutica invasiva, a intervenção coronária percutânea, a fazê-lo. E, surpreendentemente, apesar de, como o Mário estava a dizer, isto estamos a demonstrar e a tornar baseado em evidência algo que nós fazíamos e conhecíamos e achávamos que resultava, mas nunca tinha sido demonstrado de forma randomizada. O que é que isto significa? Significa que perante um doente com angina e doença coronária obstrutiva, portanto um doente com o qual nós contactamos neste primeiro momento, portanto um doente com angina e doença coronária obstrutiva, é igualmente válido propor iniciar terapêutica antianginosa oral, portanto o tratamento não invasivo, ou avançar para a realização de intervenção coronária percutânea. Ou seja, isto provavelmente, apesar de parecer um estudo, como eu já disse aqui hoje, quase clinicamente desadequado, este estudo mudará muito provavelmente as próximas guidelines de doença coronária crónica. Claro que espero que no dia-a-dia, na prática clínica, seja a arte médica e o senso clínico a ditar o que cada um de nós irá propor aos seus doentes e, acima de tudo, a discussão com o próprio doente dos riscos de cada uma das terapêuticas e dos seus benefícios, para que a decisão seja uma decisão partilhada, e acho que assim é que deve ser. Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que há espaço realmente para discutir diversos cenários, diversas decisões e a arte médica, quando é informada por evidência deste nível, acho que só beneficia o doente. Vamos passar então para o João, que nos traz um artigo. Eu sinto que estamos a gravar um podcast histórico. Há um conjunto de acrónimos de ensaios clínicos randomizados que eu acho que todos nós, nas respectivas áreas, devíamos saber de cor, não é? Nós na cardiologia temos alguns, na endocrinologia também terão outros. Eu acho que o próximo, o que o João nos vai trazer, vai pertencer às duas áreas, e acho que todos nós que trabalhamos nesta área vamos seguramente lembrar-nos deste acrónimo durante muito tempo.
João, já aumentei as expectativas e o suspense, a palavra é tua. O que é que trazes Portanto, hoje? o acrónimo realmente a reter é o estudo SELECT. O estudo SELECT é um ensaio clínico randomizado duplamente cego que avaliou o impacto do semaglutido nos outcomes cardiovasculares de doentes que têm obesidade, sem diabetes e que já tinham tido um evento aterosclerótico prévio. Salientar que isto é um ensaio de grandes dimensões, estamos a falar de mais de 17 mil participantes, com um follow-up médio de 3,3 anos. E Mário, não podia estar mais de acordo contigo, isto é um marco histórico. Dentro da área da obesidade, isto é um ponto de viragem, sem dúvida, porque pela primeira vez demonstramos uma intervenção que diminui o risco de eventos cardiovasculares adversos. Ou seja, tudo o que tinha sido feito até aqui demonstrava redução de peso, redução do risco de desenvolvimento de diabetes, mas já tínhamos estudos prévios que tinham sido negativos para a redução do risco de eventos cardiovasculares. Portanto, isto realmente é um marco na história da endocrinologia, na história da obesidade, eventualmente até na forma como a própria cardiologia vai passar a olhar para estes doentes. O que é que nós vimos em primeiro lugar quanto ao peso? Portanto, ao longo do estudo, enquanto que no grupo placebo houve uma perda nos tais 3,3 anos em média de 0,9% do peso, no braço tratado com semaglutido, a perda média de peso foi de 9,4%. De que forma é que isto levou, qual foi o resultado que vimos então a nível cardiovascular? O outcome primário do estudo era morte cardiovascular, infarto ou AVC, que foi reduzido em 20%, o endpoint de insuficiência cardíaca foi reduzido em 18%, e o risco de morte, por qualquer causa, foi reduzido em 19%. Interessante também salientar que, dentro daquilo que temos vindo a ver nos estudos com os agonistas receptor de GLP-1, o perfil de segurança não diferiu significativamente do que já tínhamos visto noutros estudos, quer na área da diabetes, quer na área da obesidade, e como nós sabemos, há um aumento do risco de eventos gastrointestinais adversos, que às vezes podem até condicionar necessidade de redução da dose ou até descontinuação do fármaco, mas sem um aumento do risco de eventos adversos graves. E é curioso que também neste estudo, e já tínhamos falado nisto de STEP-FPF, quando olhamos para o SELECT, quando olhamos para os eventos adversos graves, eles são inferiores no grupo do semaglutido comparativamente ao grupo de placebo, como um todo de eventos adversos graves. Outro dos pontos importantes a salientar é que há um benefício adicional que também já era conhecido, mas foi demonstrado também nesta população de alto risco cardiovascular, que foi a prevenção de 3/4 dos novos casos de diabetes. E, portanto, ao longo destes aproximadamente 3 anos, no grupo placebo, 12% da população desenvolveu diabetes, enquanto que no grupo semaglutido só 3,5% é que desenvolveram diabetes. Estes resultados são clinicamente incríveis, e acima de tudo acho que fazem-nos repensar muito bem a nossa abordagem da obesidade, não só quem está diretamente ligado, portanto, ao tópico, mas todos nós, e agora falando também como cardiologista, porque por vezes eu percebo-me que há alguma inércia e alguma quase banalização da obesidade, no sentido de, pronto, ok, é um dado adquirido, alimentação saudável, perda de tentativa de aumento da atividade física, com o objetivo de conseguir perda de peso. Mas o que é certo é que depois, na prática, não havia grandes ferramentas, mais uma vez, com impacto clínico evidente, que nós pudéssemos usar no dia a dia. Estes benefícios cardiovasculares que são efetivamente incríveis, João, são explicados pela perda de peso ou isto será um efeito direto do próprio fármaco, ou seja, do semaglutido? A verdade, Ricardo, é que neste momento e com base no estudo SELECT nós não conseguimos responder a esta pergunta. Conseguimos dizer que esta intervenção, com os resultados que teve, levou aos benefícios cardiovasculares claros que o estudo sugere. E podemos também dizer que estudos prévios, baseados em intervenção no estilo de vida em populações com diabetes, maioritariamente, não demonstraram benefícios cardiovasculares. Um dos estudos que nós podemos usar como comparação é o estudo Look Ahead, que é um estudo também de grandes dimensões, com os doentes a ser seguidos quase durante 10 anos com uma intervenção intensiva no estilo de vida, em que esta intervenção intensiva no estilo de vida não reduziu o risco de morte cardiovascular, de infarto ou de AVC. No entanto, na maioria dos estudos com intervenção no estilo de vida, os participantes não conseguem atingir de forma sustentada a perda de peso que nós vimos aqui no estudo SELECT. Voltando novamente ao Look Ahead. Apesar de no primeiro ano, no estudo Look Ahead, a diferença entre o grupo intensivo e o grupo standard ser muito parecida com aquilo que nós vimos no estudo SELECT, portanto cerca de 8% de redução de peso adicional no grupo de intervenção,
Portanto, o Look Ahead, relembrar então que é um estudo de intervenção intensiva no estilo de vida, e o SELECT, é o estudo que estamos aqui a falar, de tratamento com semaglutide. No Look Ahead, este efeito foi perdido ao longo do tempo, e quando chegamos ao final do estudo, a diferença entre o grupo de tratamento convencional e tratamento intensivo de estilo de vida era de apenas 4 kg. Curiosamente, algumas subanálises do estudo Look Ahead, quando vamos analisar os participantes que perderam mais de 10% de peso no primeiro ano, esses tiveram uma redução de 21% do alto campo primário, que acaba por ser uma magnitude similar ao do estudo SELECT. Temos em atenção que qualquer uma destas subanálises, quando olhamos, por exemplo, para o estudo Look Ahead e estamos a ver o subgrupo de doentes que perderam um determinado peso, tem uma série de viés e temos de ser muito cautelosos a interpretar estes dados e o nível de robustez que temos não tem nada a ver com aquilo que nós obtemos do estudo SELECT. Ainda adicionalmente, nós sabemos por vários modelos animais e até estudos mecanísticos em humanos que os agonistas receptores de GLP-1 podem diretamente ter efeitos anti-ateroscleróticos, anti-inflamatórios, anti-agregantes e que podem também contribuir para os benefícios observados. E, portanto, podemos dizer que no estudo SELECT esta redução dos eventos cardiovasculares tanto poderá ter estado relacionada com a perda de peso, tanto poderá ter estado relacionada com o efeito direto do semaglutide. Há um ponto a favor de haver aqui algum efeito direto, é quando olhamos para o momento em que as curvas se começam a separar nos eventos cardiovasculares, ela é muito precoce e, portanto, os doentes ainda não perderam muito peso e já estamos a ver uma redução uma tendência para a redução de novos eventos e, por isso, poderá haver aqui algum efeito direto do fármaco. Este, de facto, é um estudo que... Há estudos que nos permitem olhar para as doenças e para a forma como nós abordamos os doentes noutra perspectiva, forma diferente, mas há estudos que nos obrigam a atuar de forma diferente. João, na segunda-feira, o que é que este estudo nos obrigará a fazer de diferente quando virmos doentes para o qual esta evidência é aplicável? Isto realmente vem modificar de forma muito significativa a prioridade que nós temos que dar a intervenções com provas dadas e com resultados demonstrados em doentes com obesidade, particularmente se tiverem um alto risco cardiovascular. Obviamente que as medidas de estilo de vida vão ser sempre e têm que continuar a ser a base do tratamento da obesidade e do excesso de peso. No entanto, o aparecimento de opções farmacológicas seguras na área da obesidade é muito importante e é realmente essencial nesta área, porque sabemos também, e há muitos dados de vida real e de seguimento de longas coortes, que a maioria dos doentes com obesidade não consegue atingir um peso normal apenas com medidas de estilo de vida. E por isso eu diria que há duas grandes implicações deste estudo. A primeira e mais direta, e provavelmente a mais relevante diretamente para o estudo SELECT, é que é um estudo que demonstra que, em cima do standard of care, doentes com muito alto risco cardiovascular ou alto risco cardiovascular, que têm obesidade mesmo sem diabetes, quando colocamos o semaglutide, vamos ter uma redução de novos eventos cardiovasculares. E, portanto, isto tem um impacto direto, obviamente que ainda é um primeiro estudo e há outros estudos com outros fármacos similares em curso para nos dar um nível de robustez maior de que esta intervenção é sustentada em diferentes estudos, mas relembro que é um estudo com mais de 17 mil participantes. Em segundo lugar, tem um impacto indireto para todas as outras pessoas, ou seja, sempre houve durante muitos anos e fundado em determinado momento, e houve vários fármacos para tratamento da obesidade que foram retirados do mercado por efeitos adversos graves, incluindo o aumento do risco cardiovascular, e por isso o aparecimento de uma arma terapêutica bastante eficaz na redução de peso, que em simultâneo melhora o perfil metabólico, o perfil cardiovascular, reduz eventos cardiovasculares, reduz o risco de desenvolvimento de diabetes de novo. Estamos, de repente, a ter uma arma farmacológica muito eficaz para a obesidade e que apresenta uma elevada segurança. E por isso, mesmo quando falamos das pessoas com mais baixo risco cardiovascular, o facto de passarmos a ter uma arma com este nível de evidência e de segurança dá-nos um alento adicional para pensarmos que vamos precisar de utilizar, para além da intervenção intensiva no estilo de vida, mais tratamento farmacológico para a obesidade, porque realmente está na base de muitas das doenças que nós hoje lidamos, quer como endocrinologistas, quer como cardiologistas, quer como qualquer médico. A obesidade realmente contribui para um grande peso social, clínico e até económico para as nossas sociedades. Muito bem, Ricardo. Temos ainda um artigo extra este mês, sugerido pela Vial, que patrocina este episódio Best of the Month. Este é também um artigo muito interessante e acho que é excelente podermos discutir hoje este artigo.
O artigo é o DAPA-MI e peço-te que nos fales um pouco sobre este artigo. É sem dúvida um artigo e um estudo excelente. Todos já conhecemos a dapagliflozina e o seu papel extremamente relevante em todo o espectro da insuficiência cardíaca, desde a fração de ejeção reduzida à fração de ejeção preservada. Este estudo pretendeu olhar para o papel da dapagliflozina noutro cenário, ou seja, estamos a falar de um ensaio clínico randomizado com dupla ocultação, incluiu 4.000 doentes admitidos por infarto agudo do miocárdio e com evidência aguda de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo ou com ondas Q no eletrocardiograma. Importante, sem antecedentes de diabetes ou insuficiência cardíaca prévios a este evento coronário. Os participantes foram randomizados para o braço ativo, 10 mg de dapagliflozina por dia, ou para o braço placebo. Em termos metodológicos, é importante também perdermos aqui algum tempo. O endpoint definido inicialmente foi um endpoint clássico de morte cardiovascular e internamento por insuficiência cardíaca. Devido ao baixo número de eventos encontrado durante a condução do estudo, foi alterada a análise prevista inicialmente para um endpoint primário composto por vários tipos de eventos, desde morte, internamento por insuficiência cardíaca, infarto agudo miocárdio não fatal, fibrilação auricular ou flutter, diagnóstico de diabetes tipo 2, a própria classe funcional de insuficiência cardíaca e a perda de peso corporal superior a 5%. Portanto, este foi o endpoint composto final que foi analisado. O que os investigadores fizeram foi utilizar um método de win ratio, que inclui uma avaliação hierárquica que se torna clinicamente relevante destes múltiplos endpoints que integram um endpoint composto, que podemos discutir depois mais à frente. O follow-up mediano do estudo foi de aproximadamente 1 ano, e em termos de resultados, podemos dizer que o estudo foi positivo. Ou seja, o grupo de doentes com dapagliflozina teve menor incidência de eventos interpretáveis como endpoint primário. O que é relevante também perceber que esta redução de eventos ocorreu à custa da melhoria do perfil cardiometabólico dos doentes, ou seja, pela redução do risco de diagnóstico de diabetes tipo 2 e pelo aumento da probabilidade de conseguir ter uma perda de peso corporal significativa, que tinha sido definida como superior a 5%. Ou seja, não houve impacto significativo em termos da diminuição de eventos ditos duros, tais como morte ou internamento por insuficiência cardíaca. Então, o que fazer com esta evidência deste endpoint composto que vai buscar aspectos e resultados relevantes, mas com uma relevância diferente para médicos e doentes? Que conclusões retiras deste estudo? Acima de tudo, eu acho muito importante percebermos a população de que estamos aqui a falar. Portanto, eu comecei por dizer isso. A dapagliflozina tem o seu papel mais do que demonstrado na população com insuficiência cardíaca, todo o espectro doente com insuficiência cardíaca. Aqui estamos a falar de uma população pós-evento coronário agudo. Cerca de 70% foram infartos com supradesnivelamento do segmento ST, e até a maioria dos doentes apresentava uma fração de ejeção inferior a 50%. Mas relembro que uma das condições fundamentais para que os doentes pudessem ser incluídos era não haver, prévio ao evento, o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Repara que nesta população de que acabámos de falar, o risco de morte cardiovascular ou internamento por insuficiência cardíaca ou novo infarto, que é o tal endpoint composto clássico avaliado nos outros estudos da insuficiência cardíaca, excluindo a parte do infarto, obviamente, mas este risco foi de 4% com um follow-up mediano de 1 ano. Portanto, isto implicou, efetivamente, até depois a própria mudança em termos de metodologia de análise do estudo. Se pensarmos nos estudos no DAPA-HF, portanto, a dapagliflozina a conseguir melhorar o prognóstico de doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, e no próprio DELIVER, portanto, aqui a melhorar o prognóstico de doentes com fração de ejeção ligeiramente reduzida ou preservada. Nestes dois estudos, DAPA-HF e DELIVER, num follow-up mediano de 18 meses, o risco de morte cardiovascular ou internamento por IC foi de 16% a 20%. Nesta população, do DAPA-MI foi de 4%, como disse anteriormente. Portanto, obviamente que este reduzido número de eventos dificultou a capacidade de demonstrar a superioridade de um tratamento.
o que é bom. Ou seja, o que é que isto, qual é uma das conclusões a tirar? O tratamento imediato e no primeiro ano destes doentes pós-infarto é efetivamente muito bom. E associação a reduzido número de eventos, e ainda bem. E está mesmo à vista que será um dos desafios da cardiologia nos próximos anos, que é de que forma é que nós vamos conseguir melhorar o prognóstico destes doentes, que todos os eventos são maus, obviamente, mas que comparativamente a outras populações podemos considerar um baixo número de eventos. Ricardo, deixa-me só acrescentar nessa linha, que é muito interessante, porque nós hoje, quando damos alta a um doente com infarto e com uma função sistólica afetada, portanto, uma redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, é quase automática a prescrição de um IECA e de um beta-bloqueador. Se nós formos olhar para os estudos que validaram a utilização do IECA e do beta-bloqueador no contexto pós-infarto, e mesmo dos antagonistas receptores de aldosterona, as taxas de eventos eram de 15% a 20% no pós-infarto. A percentagem de doentes, por exemplo, que não foi reperfundida mecanicamente no infarto, portanto, que eram submetidos a fibrinólise nesses ensaios, que têm 20 anos e mais, talvez, início dos anos 90, nos IECAs, é de 20%. Portanto, realmente, nós prescrevemos o IECA, mas a minha dúvida é se hoje os IECAs tivessem que mostrar a sua mais-valia no contexto pós-infarto neste tipo de doentes, talvez tivéssemos também os mesmos problemas que estamos a ter com os inibidores de SGLT2. A questão é que eles chegaram antes e foram testados em populações de muito maior risco, onde é mais fácil mostrar a redução de risco. Realmente, eu concordo contigo, acho que este ensaio é muito interessante para nós percebermos que realmente a população pós-infarto, e neste ensaio os diabéticos também eram excluídos, portanto o risco ainda é um bocadinho mais baixo, nós temos desafios metodológicos muito relevantes para acrescentarmos evidência e novas intervenções. Não podia estar mais de acordo contigo na leitura deste ensaio. Deixem-me só, depois quero lançar aqui mais outro desafio ao Ricardo, mas também só fazer aqui um comentário. Esta população de indivíduos sem diabetes, foi aqui incluído, muitos deles tinham pré-diabetes, e nós sabemos que isto é uma realidade quando vemos estudos de populações que tiveram um infarto de miocárdio, dentro dos que não têm diabetes, muitas vezes mais de metade estão já na faixa da pré-diabetes, quer dizer que são doentes que a curto prazo têm um risco moderado de desenvolver diabetes, mas a longo prazo têm um risco muito elevado de desenvolver diabetes. Eu até quando olho para o estudo da APMI, da perspectiva da endocrinologia, eu vejo com mais um estudo que vem mostrar que nesta população os inibidores de SGLT2 têm alguns efeitos interessantes. E quando pensamos na proporção e olhamos na globalidade dos vários estudos que estão disponíveis, quer com os inibidores de SGLT2, quer com a metformina, nós vemos que a capacidade da dapagliflozina reduzir a progressão de pré-diabetes para diabetes é muito parecida com aquela que a metformina tem. E, portanto, podia acontecer a este doente no pós-infarto, um médico identificar pré-diabetes e iniciar-lhe metformina, que nós não temos evidência de redução de outros eventos numa escala maior. E, portanto, nós para os inibidores de SGLT2 sabemos bem esses motivos. Portanto, mesmo não tendo uma evidência direta neste estudo, com todas as limitações que vocês já salientaram, da parte cardiovascular. Eu acho que é muito interessante este win ratio, e também esse é um dos desafios que eu já vou lançar aqui ao Ricardo, mas acho que é muito interessante nós conseguirmos começar a incluir alguns destes outcomes que habitualmente são secundários e que são, obviamente, menos importantes do que uma hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular, mas de alguma forma eles terem um impacto quando nós olhamos para a positividade do ensaio, não é? Porque chegamos ao fim e pelo win ratio, isto é um estudo positivo, à custa de reduzir peso e à custa de prevenir diabetes, que não deve ser uma coisa que nós devemos nos prezar, porque estamos a ver há um ano, quando pensamos a longo prazo, isto pode ser, obviamente, um grande desafio prevenir a diabetes nestes doentes. Mas o que eu te gostava de perguntar, Ricardo, é realmente, da perspectiva metodológica, este é um estudo que é muito interessante e nós que gostamos de discutir o desenho de estudos e a forma como eles nos podem ou não passar informação fidedigna, o conseguirmos fazer este estudo e o conseguirmos, apesar de ter um número de eventos muito abaixo do que aquilo que habitualmente é necessário para estes géneros de estudos,
fazer uma metodologia que é obviamente diferente daquilo que estamos habituados a ver e exige-nos aqui alguma cautela na interpretação, mas que começa a ser muito utilizada em ensaios clínicos na área metabólica e na área cardiovascular. O que é que tu destacarias desta parte metodológica aqui dos APMI? O estudo, também em termos metodológicos, é muito interessante e por questões de tempo, eu diria e destacaria dois aqui aspectos centrais. E os dois cada vez mais vistos, e eu diria que estão para ficar porque agilizam a condução e a análise dos ensaios clínicos. O primeiro, relacionado com o tipo de inclusão de participantes, ou seja, todos os participantes que foram incluídos no ensaio clínico foram também incluídos em dois registros em curso, o Sweetheart, sueco, e o MINAP, do Reino Unido. Isto, obviamente, que agiliza toda a condução do ensaio. Sublinho que este ensaio, grande parte dele, decorreu durante a pandemia, e nós sabemos as enormes dificuldades que houve em vários ensaios clínicos randomizados, alguns de grandes dimensões, durante este período. Agora, ter doentes a participarem num ensaio clínico, mas que ao mesmo tempo são participantes de um registro, portanto, neste tipo de ensaio clínico randomizado baseado em registros clínicos, isto facilita muito toda a obtenção de informação, todo o seguimento dos doentes. Em segundo lugar, aquilo que falaste, e que eu já tinha dito há pouco também, em questão de análise estatística e esta questão do win ratio. Obviamente não vamos estar aqui com detalhes aprofundados em termos estatísticos, mas o que ele faz é definir uma hierarquia de importância clínica para a análise deste tipo de endpoint composto, e isto faz todo sentido, claro. Ou seja, é clinicamente mais relevante perceber se uma intervenção tem um efeito na mortalidade do que no peso corporal, apesar das duas serem importantes. Mas isto é óbvio. Este win ratio faz também depois, estatisticamente, a comparação, todas as comparações possíveis entre os participantes do braço ativo e do braço controlo. Ou seja, no caso em concreto, seria muito mais relevante clinicamente haver diferenças ao nível do internamento por insuficiência cardíaca, mais uma vez, como disse há bocadinho, do que no peso corporal. O que esta análise faz então é fazer estas comparações entre todas as comparações possíveis, grupo ativo, grupo controlo, respeitando a hierarquia que nós definimos. Ou seja, primeiro faz a comparação para a morte, se houver um empate, neste caso, ou seja, quer dizer que a comparação é igual nos dois sítios, passa para e não houve, portanto, este evento, passa para o internamento por insuficiência cardíaca, depois passa para o infarto não fatal e por aí fora, até chegar, por último, à redução do peso corporal. Portanto, foi assim, de forma genérica, que foi feita esta análise. Portanto, nós cada vez vamos ver mais este win ratio. Claro que, tal como todas as metodologias estatísticas, não está isenta de limitações. Eu diria que a mais evidente, e é evidente até neste próprio estudo, é alguma dificuldade depois em atribuir relevância clínica à magnitude do efeito observado. Portanto, não é linear interpretar um win ratio, tal como seria um hazard ratio, um risk ratio. Portanto, é diferente a capacidade que nós temos depois de fazer esta interpretação, apesar de responder à pergunta que foi colocada no início, se há ou não diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, no que diz respeito àquele endpoint composto. Chegamos ao fim e assim fechamos este episódio do Best of the Month da Medical Portfolio. Fiquei com a sensação que, como o Mário disse, discutimos aqui estudos que marcam, sem dúvida, a cardiologia e a endocrinologia, obviamente, e que têm, acima de tudo, uma aplicabilidade muito significativa. Façam o download da app Medical Portfolio, acompanhem os nossos top 3 semanais, como já sabem, às terças, cardiologia geral, às quartas, diabetes e obesidade, e às quintas, insuficiência cardíaca. Este mês temos também outro podcast, neste caso o Career Boost, com o professor José Wanatei. Muito obrigado e até breve.